Como escolher a profissão que desejamos seguir? Essa é uma dúvida que se instala em nossa cabeça antes de começar a faculdade, para decidir o curso e até quando já estamos nela. O que fazer depois? Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans em mais um Ponto Legal 2026, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL, sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele Quaresma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito, Faculdade CDL. A profissão de auditor. Foi assim que escolhemos iniciar uma série de programas que vamos trazer uma vez por mês para você, para ajudar a decidir a carreira que você escolhe seguir. Para conversar conosco, a equipe do Ponto Legal trouxe, como sempre traz, um especialista. Ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Tributário, professor de pós-graduação de Direito Tributário, palestrante em instituições públicas, é autor de diversos livros e consultor tributário. E a sua profissão? Auditor fiscal. Nós temos a honra de receber novamente aqui, com todo o prazer do mundo, e já agradecendo o doutor Antônio Gilson Aragão de Carvalho. Doutor Gilson Aragão, mais uma vez, muito obrigado por nos atender e por disponibilizar o seu tempo para estar aqui. É sempre um prazer renovado que voltar a essa casa. Agradeço aí o podcast Ponto Legal e na sua pessoa, Silvano. Eu sempre estarei aí à disposição para a gente debater assuntos de qualquer área, principalmente a área tributária, que é a área que eu estudo diariamente. A profissão de auditor fiscal, ela é uma profissão muito nobre, né? E é muito desafiadora. Ela tem como função primordial a cobrança de imposto. Mas por falar em imposto, né, por falar em tributo, eu vou relatar um pouco da história da tributação no mundo, né? Perfeito. Dos primórdios até hoje, né? Exato. O tributo, imposto, ele sempre existiu no mundo. Dizem até que duas coisas no mundo que quando a gente nasce, né, a gente não vai deixar de acontecer com a gente, que é pagar imposto e morrer. É verdade. Depois que nasce, é verdade. Pagar imposto e morrer. Então, nos primórdios, né, os impérios, quem se encarregava de efetuar a cobrança de tributos eram os soldados, né? E com um dado interessante, não existia lei, né? Não existia norma, né? Eles cobravam de acordo com a necessidade do império. E a gente tem ideia, né? O famoso cobrador de imposto, né? No mundo, né? Já que a gente está falando de carreira de auditor, digamos assim, ele era um auditor na época, né? Foi o discípulo Mateus, né? O discípulo Mateus, né? Foi o primeiro e grande famoso cobrador de imposto, né? E então, naquela época não existia norma, né? Depois veio o que nós conhecemos hoje de concepção de estados, né? De acordo com Thomas Robson, né? Que é o Estado-nação, né? E que foi estruturado com várias atividades, né? Atividades da saúde, atividade da administração e, dentre elas, a atividade de tributação, né? Então, já começamos, então, aí já ter uma cobrança já legal de imposto, né? Já existia já uma Constituição e umas normas infralegais que aí dava ensejo, tinha um arcabouço que tratava acerca da tributação, né? E, dentre elas, definia quem eram as pessoas que estavam
tinham competência para cobrar imposto, né? Então, eu já ingressei no estado do Ceará, né, já com essa concepção. Eu ingressei muito novo, né? Na nossa época, o que a turma chama hoje aqui, né, de concurseiro, né? A gente fazia concurso aquele que aparecia, né, devido à nossa necessidade, né? Uhum. Então, nos anos 80, quando eu concluí, naquela época era o segundo grau, né? Uhum. Quando eu concluí em dezembro, com 18 anos de idade, quando eu concluí em dezembro, no início do ano, e aí foi publicado um edital. Eu nunca imaginei na minha vida fazer concurso para a Secretaria da Fazenda. E aí eu fui me preparar, então, estudei muito, estudava ia dormir na faixa de 11 horas da noite e 4 horas da manhã já estava estudando. Fiz um curso aqui, inclusive era o Vicente de Castro, que era o coordenador da área pessoal da Secretaria da Fazenda. É um curso que foi na garagem da casa dele, né? Com um professor que, inclusive, foi meu conterrâneo, era meu conterrâneo já falecido. Então, né, eu fui estudar lá, legislação tributária. Eu nunca imaginei o que era legislação tributária, mas para o concurso eu tive que estudar. Português, matemática e outras disciplinas. Então, graças a Deus, eu fui aprovado no concurso. Fui aprovado, passei com 18 anos de idade e assumi com 19 anos de idade. Então, assumi com 19 anos de idade. A minha portaria, fui designado para a regional de Crateús, que era regional ali fazia parte ali dos Inhamuns, ali Novo Oriente, Tauá, Parambu, e aí Tamboril, Monsenhor Tabosa, e Poeiras, que é a minha terra natal, Poeiras, Nova Russas e Poranga. Então eu fiquei ali naquela época, passei 7 anos ali, 7 anos, e na época, quando eu assumi, o principal imposto arrecadatório do Estado de Ceará era o famoso ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, muito simples o imposto. Aí depois eu vim para Maracanaú, fui transferido para Maracanaú e já era o ICMS. Depois já da Constituição de 88, já era o ICMS. Aí eu fui designado para Maracanaú e lá fiquei uns 10 anos em Maracanaú e foi quando eu resolvi cursar um curso superior. E aí, então, eu já trabalhando com tributo, com legislação, eu já estava namorando com direito. E aí resolvi fazer direito. Né? Resolvi fazer direito. Depois de Maracanaú, eu fui convidado pelo professor Oswaldo Rebouças, meu colega Grande professor Oswaldo de Rebouças. curso. Né? E aí ele me convidou para fazer parte da tributação, que era a diretoria de tributação, e ele já era o coordenador. Ele me convidou, eu fui. Ainda hoje eu agradeço o Oswaldo, porque foi um upgrade na minha carreira. E aí eu senti a necessidade de ter que estudar mais ainda. Quando eu me deparei na tributação, você tinha que emitir pareceres, que eram a dirimir as dúvidas relacionadas às normas, né? E também instituir normas, né? Que é uma missão gloriosa, né? Você instituir normas, né? É uma arte, né? É uma arte instituir normas, né? E aí eu fiquei lá até me aposentar. Então, trabalhei 38 anos na Secretaria da Fazenda. E aí fiz curso de especialização e depois até o meu doutorado. Né? Fiz o doutorado e depois de 38 anos eu acho que a vida da gente, a gente vive em ciclo. Né?
vive em ciclo. Então, eu achei que já estava no momento ideal de encerrar esse ciclo e recomeçar um outro ciclo. Já era professor, já universitário, né, em pós-graduação, e me aposentei, constituí uma empresa de consultoria e hoje eu estou no mercado. Então, eu presenciei duas situações na minha vida que, para mim, eu fico muito feliz em repartir aqui com vocês. Um é cobrar um imposto e o outro, que agora eu estou com essa consultoria, e agora é defender os contribuintes, defender os clientes hoje de arbitrariedade e também fazer planejamento, que é uma forma de você reduzir o pagamento do imposto, né, de uma forma legal. E essas duas situações da minha vida, eu sempre presenciei desde criança. Quando o meu pai era comerciante e com 8 anos de idade eu ajudava meu pai lá no comércio. Então eu conheço o lado do comerciante, né, o lado do comerciante, e também o lado de cobrador de imposto, como auditor fiscal. A nossa carreira, e aí já iniciando já a questão já do auditor, a nossa carreira, na época, nós fizemos concurso para agente arrecadador e para nível médio, mas existia também o concurso para a nível superior. Como eu estava saindo tinha concluído o nível 2º grau, então a minha opção era somente fazer para nível médio. Aí depois a gente foi evoluindo e as normas acontecendo as readequações de carreira, né? Aí depois foi transformado de agente arrecadador para auditor adjunto. Quem era agente arrecadador, no caso, auditor adjunto. E aí depois veio o concurso que é exclusivamente para auditor, né? Então, eu me aposentei como auditor adjunto, mas com nível superior, né? Com nível superior. Doutor, a gente vê assim, foi uma paixão que aconteceu logo após começar a carreira de auditor. O senhor se apaixonou pela profissão ou foi aquela paixão, aquele amor construído com o tempo? Porque assim, a gente percebe a alegria que o senhor fala, a espontaneidade com que o senhor fala da sua profissão e como ela está misturada totalmente com a sua vida, com a sua experiência de vida. Quer dizer, 18 anos, fez um concurso, começou a trabalhar e aí já decidiu que ia fazer direito naquela área e seguiu e foi até a aposentadoria, mas quando chegou na aposentadoria não disse, espera aí que agora eu vou passear, não. Disse, eu agora quero ser consultor. E continuou, vamos dizer assim, que o fisco, o imposto, a tributação continuou na sua vida, continuou presente na sua vida e no exercício da sua profissão. Essa paixão aconteceu de repente ou ela foi com o tempo se consolidando? Você acabou respondendo a própria pergunta, né? É verdade. É porque a história fica tão clara, sabe? Assim, quando o senhor fala assim, o senhor descreveu com uma... É uma simbiose tão grande da sua vida, da construção da sua vida com a profissão, né? Das experiências, que a gente acaba percebendo isso. Me desculpe, respondi a pergunta, o senhor tem razão. Quando eu me deparei, né, com a cobrança do imposto, como cobrador de imposto, eu senti na época, os colegas, que, infelizmente, o Estado fazia o concurso, mas não nos preparava para cobrar o imposto. E eu presenciei muita arbitrariedade. Aquilo me doía, porque eu também conheci o outro lado do comerciante, que o meu pai era comerciante e minha mãe também. Até hoje ainda são
Papai e mamãe, cada um tem o seu comércio. Continua sendo comerciante. Então, eu conheço na pele, eu sinto na pele. Os dois lados. Os dois lados. Então, quando eu presenciava a arbitrariedade, aquilo me indignava muito. Porque você tem que separar o sonegador de um ato em que o contribuinte pode praticar, mas ele não teve aquela intenção de praticar, até mesmo porque as normas não são tão fáceis de serem entendidas. O contador, aí eu defendo a classe de contabilista, porque o contador é um verdadeiro médico generalista, né? Que tem que entender de tudo, né? Um médico no interior, ele tem que entender de todas as áreas, né? E o contador também, da mesma forma. Ele quantas e quantas empresas, o contador não é responsável pela contabilidade, né, das empresas. São várias empresas. Então, não é apenas o ICMS. Você tem o ISS e você tem os tributos federais também. E, às vezes, o contribuinte pode praticar determinado ato, mas que ele não teve a intenção e que vai de encontro à norma. Então, você não pode dar esse tratamento a esse contribuinte com aquele sonegador, que a gente sabe, vários exemplos também eu presenciei na Secretaria da Fazenda, muitos exemplos de sonegação fiscal. Então, eu presenciava aquilo. Porém, quando eu me deparava num hospital, num estabelecimento de educação, como colégio, um asfalto, uma estrada, e ali estava sendo a minha participação naquelas obras ali, tanto do colégio como do hospital, como do asfalto, a minha participação, eu via que eu fazia parte daquilo ali, da realização daquelas obras, como cobrador de imposto. Então, isso, por outro lado, ainda hoje me enche de orgulho. Eu tenho um orgulho, uma admiração muito grande pela nossa casa, a Secretaria da Fazenda, mas muito grande mesmo, sabe? Agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de estudar, me deu força, resiliência, e me deu a oportunidade de ter conhecimento de que tinha um concurso a ser realizado logo após o término do meu curso de segundo grau, né? E então eu fiz o concurso e agradeço a Ele eternamente, a Deus. Quando eu entro hoje como consultor tributário, prestando consultoria para as empresas, que eu ingresso ali na Secretaria da Fazenda, eu ainda me encho de emoção. E conheço os dois lados. Quando eu faço uma petição, requerimento aos órgãos fazendários, e eu conheço o lado do colega, então eu procuro ajudar, diz assim, olha, vamos fazer isso aqui, eu acho que isso aqui ele tem razão. Agora, você tem que também fazer de uma certa forma para não te prejudicar, para não ter problema de uma denúncia do Ministério Público, com a corregedoria. Fazer as coisas com correção. Com correção. Então, é o que eu digo para os clientes. Eu digo, olha, eu deixei a Secretaria da Fazenda, mas a Secretaria da Fazenda ainda habita no meu coração. Professor, quando o senhor descreveu a sua carreira, o senhor falou que começou lá em Crateús, né? O senhor fez o concurso, começou em Crateús e veio seguindo até chegar em Fortaleza, ocupar os cargos. E eu imagino que durante essa carreira, e eu acho que é muito importante para quem decide optar por fazer um concurso, por participar de um concurso fiscal, o senhor deve ter enfrentado muitos desafios. É evidente que a partir do momento em que as coisas vão se modernizando, os desafios vão mudando, né? Mas assim, me diga classifique 3 desafios que o senhor acha assim, que são mais constantes no profissional que opta por ser um auditor.
E os desafios na Secretaria da Fazenda são vários. Vai depender muito da sua atividade. A minha atividade sempre foi atividade burocrática. Eu nunca trabalhei, por exemplo, em fiscalização. Nem fiscalização de trânsito, que é aquela fiscalização que você está com a Secretaria da Fazenda te disponibiliza um veículo, né, um motorista, e você vai fiscalizar caminhões, trabalha em posto fiscal, em plantão. Né? Então, essa é uma das atividades. Então, essa eu não exerci. Eu não exerci. A minha atividade foi mais a atividade na área de arrecadação. Arrecadação e da área normativa. Então, para mim, o maior desafio foi estudar a legislação, compreender a legislação tributária. Né? Você tem a Constituição, né? Aí você tem a Lei Complementar Nacional do ICMS, né? A Lei Complementar 87/96, aí você tem aquelas normas infraconstitucionais. Então, são muitas normas. Então, antes de ingressar na tributação, eu me deparava com muitas normas que eram instituídas com uma velocidade muito grande. Então, eu tinha que interpretar. Esse ato de interpretar foi que me levou a estudar direito, que é uma ciência, a interpretação é uma ciência que ela é muito instigante, né? Cada qual vê um objeto de forma diferenciada. Então, quando você depara com uma norma, quem fez aquela norma, depois que a norma é construída, é publicada no Diário Oficial, quem fez, todos nós vamos ter que interpretar. E a gente interpreta de formas diferenciadas. Então, o maior desafio foi estudar. Aí eu fui estudar direito constitucional, direito tributário, principalmente, e ciência do direito. Não vou nem falar em filosofia, não, porque é um estudo mais aprofundado. Eu fui estudar isso aí já na faculdade e no doutorado, né? Mas a ciência do direito, sim, aí você era obrigado a estudar. A ciência, o cientista do direito é aquele que escreve sobre as normas, né? Por exemplo, doutor de Brito Machado é um cientista. É um cientista. Exato. Ele não era legislador, então ele interpretava as normas, né, de quem fazia. O professor Paulo de Barros Carvalho. Né? Então, eu fui estudar os cientistas, né, para poder entender, né, que as normas ela têm uma hierarquia. Você tem as normas aqui estaduais, aí você tem a lei complementar, a lei nacional, e você tem a Constituição. Então, para interpretar, você não pode interpretar somente analisando uma norma estadual. Você tem que adaptar também aquela norma, né? Ver se ela está adequada, né? Está em conformidade com a lei nacional lá, e também com a Constituição Federal. Então, é justo dizer que o auditor não vai parar de estudar, ele tem que estar sempre estudando a legislação, tá sempre se atualizando. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. As alterações na legislação brasileira, elas têm passado por um estudo conjunto com os auditores? Os auditores são consultados? Os legisladores têm consultado os auditores para a formalização dessas novas normas? É uma excelente pergunta, Silvano. Eu vou explicar para vocês como é que ocorrem as constituições de normas no Brasil. Né? E eu vou tratar aqui especificamente do ICMS, não das normas federais, da Receita Federal, que aí é auditor da Receita Federal. Estou tratando aqui de ICMS. Né? Uhum. Toda e qualquer norma, quando ela é instituída, uma nova norma, né, uma nova forma de tributação, como, por exemplo, a substituição tributária. Uhum. Substituição tributária. Então, essa norma, ela iniciou o seu estudo junto à COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente do ICMS, uhum,
que é um órgão em que todos os estados têm representação e a gente se reúne, eu já fui representante da COTEP, a gente se reúne em Brasília para discutir as normas. Depois que essas normas são discutidas na COTEP, e aí aquelas normas são submetidas ao Congresso Nacional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na época da mudança do ICM para o ICMS, que quando foi a grande reforma tributária que nós tivemos aqui, aliás, a segunda reforma, que a primeira foi do IVC para o ICM. Eu estou falando do ICM para o ICMS. Então, quando ocorreu essa mudança, que aí a Constituição Federal criou um sistema tributário nacional especificamente para regular a tributação como um todo no Brasil. Aí você tem 3 níveis de tributação. Você tem a federal, PIS, COFINS, IPI, né? E você tem estadual, CMS, PVA, ITBI, e aí você tem a nível municipal, que é o ISS, IPTU, seus tributos. Então, estou tratando aqui de ICMS. Quando o ICMS foi criado, existia, ou ainda existe hoje, um dispositivo que está lá na DCT da Constituição Federal de 88. É o artigo 25 da DCT, que estabelece o seguinte: se dentro de 2 meses, que ela foi publicada em outubro, e o ICM, que alterou para ICMS, ele iniciou a cobrança dele em 1º de janeiro de 2026. Não, 88, né? Desculpa. 89. Nós estamos no ano de 2026. E aí, então, esse dispositivo estabelece lá o seguinte: se dentro de 2 meses, caso o Congresso Nacional não venha estabelecer uma lei complementar para regular a cobrança do ICMS, convênio do CONFAS irá estabelecer. Então, o legislador constituinte já sabia da morosidade do Congresso Nacional. Então, foi que, com esse dispositivo, foi criado um grande grupo no CONFAS, né, com representação de todos os técnicos da Secretaria da Fazenda, e criou-se, naquela época, então, o convênio 66/88. E era ICM o nome do convênio, 66/88. E ele entrou em vigor que era o regulador do ICMS. Então, as normas do ICMS, elas são constituídas dessa forma. Tem a participação, sim, dos auditores, dos auditores fiscais dos estados. E depois é levado à apreciação no Congresso Nacional para ser votada aquela norma. Até mesmo porque o deputado federal, os senadores, eles não têm, assim, conhecimento profundo como os técnicos das secretarias de fazenda dos estados. Né? Exatamente. Pela convivência. Professor, o senhor nos relatou aqui e falou sobre a missão do auditor que fica ali, ou aquele auditor que vai para a estrada, que vai fazer a fiscalização. Agora nos fala sobre a importância de legislar, de construir uma legislação. Então existem, assim, como eu digo, várias áreas de atuação para o auditor, vários espaços de atuação para o auditor. E é muito importante isso, a definição disso, para que aquela pessoa que pensa em ser auditor possa se enxergar naquela missão, né? O que eu quero fazer? Eu quero ir lá fiscalizar, eu quero ir lá cobrar, eu quero legislar, eu quero construir uma ideia de leis, né? Dentro desse rol de oportunidades. Aqui, vamos falar do nosso estado, do estado do Ceará.
Uma atuação prática das alterações legislativas no estado do Ceará. Quais foram as últimas em que os auditores realmente trabalharam aqui a nível do estado do Ceará? Foram várias, né? Essa foi uma das primeiras que eu dei. E agora mais recente, nós tivemos? A mais recente é a da reforma tributária. A da reforma tributária. Da reforma tributária. Né? Isso. A reforma tributária, ela foi objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, né? A emenda constitucional do Estado de 2023, e para ela ser materializada, vai caber a quem? Vai caber aos técnicos da Receita Federal, os auditores da Receita Federal, juntamente com os auditores das secretarias de Fazenda e dos municípios. E nós estamos diante de um desafio enorme. Eu já deixei a casa, já faz 6 anos que eu deixei a casa, mas os colegas que estão lá trabalhando, eu tenho acompanhado, né, tenho acompanhado, inclusive quero aqui aproveitar e parabenizar o Estado do Ceará. O Estado do Ceará, em nome do nosso secretário da Fabrício, que é um colega nosso, né? Colega auditor. Colega auditor, né? Colega auditor, boa, né? Colega auditor que substituiu a Fernanda Mara Pacobaíba, com quem eu tive um prazer enorme de trabalhar ao seu lado durante cerca de 10 anos. Que também era... Eu a recebi quando ela passou no concurso da que também era auditora, né? Também é auditora, né? Que hoje ela está na presidência do FND, do MEC, né? Uhum. Do fundo, né? E ela hoje ela gere um orçamento que é maior do que o orçamento do Estado do Ceará, né? É uma pessoa, assim, além de ser uma grande amiga, é uma mulher extremamente competente, a Fernanda. Então, ela veio desse concurso já bem posterior ao meu, né? Tive o prazer lá de recebê-la. E nós temos grandes profissionais na Secretaria da Fazenda, grandes profissionais. Fruto de muita dedicação, muita dedicação estudo. E muito estudo. Então, eu tenho um enorme orgulho de ter trabalhado com essa turma, sabe? Ter trabalhado com essa turma. Então, professor, nós podemos dizer que o profissional que resolve, que quer entrar na carreira de auditor, e especificamente de auditor fiscal do Estado, da União ou do município, primeiro ele precisa se dedicar muito para estudar, para conseguir alcançar a vaga, né? Um concurso. E tem que entender também que quando terminar essa primeira batalha para assumir, ele vai ter que enfrentar novamente uma batalha constante de estudo para poder se aperfeiçoar, até porque pelo exemplo que o senhor deu aí, as pessoas que o senhor deu como exemplo, o nível de conhecimento, o nível de instrução, o nível de diálogo dessas pessoas é altíssimo, né? A responsabilidade é enorme. Então, você precisa saber dentro de você que quando você decidir que quer essa carreira, você tem que estar preparado para se reciclar o tempo todo, para estudar o tempo todo, para caminhar sempre do lado do conhecimento. É isso mesmo? E principalmente quem trabalha na área normativa, né? Que essa é uma área que as mudanças são constantes. Não param de ocorrer as mudanças. E nós estamos num período que ele é crucial, né? Que aí, então, é dobrado a responsabilidade dos colegas do fisco, que é esse período de transição do ICMS para o IBS, né? Então, há toda uma preparação de sistema. Nós vamos deixar a caneta, o papel, né? Aliás, já existe isso, né? Hoje, as nossas assinaturas, né? A turma até falava antigamente, né? Que dizia que a caneta do fiscal ela é muito pesada, né? Quando lavrava o auto de infração. E agora não, agora a assinatura digital, né?
Então não assinatura digital. Não tem mais caneta, né? Não tem mais caneta. Então, esse é um desafio muito grande para os colegas, porque vão ter que se adaptar à nova cobrança de um imposto, que é um imposto que vai ser empregado com uma tecnologia de informação muito grande, né? E, então, eles vão ter que se adaptar a esse novo mundo. Não só eles, como também os contribuintes, né? Os contribuintes também vão ter que se adaptar também, né? E eu, como consultor tributário, a gente, do outro lado, nós estamos preparando os contribuintes a esse novo mundo, né? Esse novo mundo, né? É uma extinção de uma espécie tributária, como é o ICMS e o ISS, e para um novo tributo, que é o IBS. Então, os dois juntos, ICMS e ISS, vai acabar essa problemática hoje que existe entre divisão de mercadoria e serviço, né? Vai ser um só, né? Eles vão se juntar. Eu acho até interessante, eu quero ver como é que vai ser a relação entre os auditores do fisco municipal, do ISS, que fiscaliza o ISS, e do ICMS, porque eles vão fiscalizar o mesmo imposto e vão arrecadar também o mesmo imposto. Então, vai ser uma experiência inédita. Inédita, inovadora. Eu vou aguardar para ver como é que vai ocorrer Eu acho que os de Fortaleza têm, assim, um privilégio de ter o professor Oswaldo Rebouças ali na Cefim, ajudando. Vai ser de uma contribuição enorme, de uma ajuda enorme para conseguir adequar, né? Para conseguir entender, porque o professor Oswaldo é mestre aqui na Faculdade CDL e eu o conheci há muito tempo atrás, ainda quando ele era auditor em um dos trabalhos dele com legislação, e tive o privilégio de ser aluno dele aqui, e é de um conhecimento espetacular. Realmente, eu tomo a liberdade de comentar um pouco, que é a minha relação profissional com o Oswaldo é uma relação muito grande, sabe? Foi quem me trouxe para cá, que eu vim trabalhar com ele na tributação, e ele foi meu professor, o Oswaldo Rebouças, foi meu professor como na especialização, e também foi meu professor lá na área normativa, né? Eu sempre estava estudando e tirando dúvida com ele, né? Então eu tive uma facilidade, de certa forma, muito grande, porque o Oswaldo, na Secretaria da Fazenda, para os colegas que nós ingressamos naquela época, o Oswaldo tirou um dos primeiros lugares no concurso. Então, o Oswaldo, para a gente considera o Oswaldo como um gênio. Um gênio. E o reputo como, hoje a gente costuma dizer, um dos fora da maiores curva, né? Conhecedores de tributação. Eu não vou dizer só no estado de Ceará, não. Eu vou dizer que a nível nacional. Inclusive ensinando a nível nacional. Sim. Na ESAF, inclusive, chegou a ser professor da ESAF. E assim, realmente é uma referência. O que... vocês são privilegiados. Privilegiados. Ter o Oswaldo como professor. É verdade. É verdade. Privilegiados porque temos o Oswaldo como professor e porque temos o senhor também aqui, que sempre se dispõe a estar aqui com a gente. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que como é que eu digo? Bom, o senhor se sente realizado? Fica à vontade. O senhor se sente realizado? Olha, realizado é uma palavra muito forte, né? Uhum. Porque nós somos eu considero a gente, as pessoas, né, um ser humano em construção, né? Em construção, o tempo todo. É o tempo todo. Então, eu sempre tenho aquela expectativa do melhorar do dia a dia, né? Do desafio. De enfrentar o desafio, né? E vencer. Como eu te falei, a gente vive em ciclo, né? Uhum. Eu me sinto realizado pelo trabalho que
que eu fiz na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Fazenda, sim. Sim. E agora eu estou me sentindo também realizado agora com essa nova forma de vida, que é de prestar consultoria para as empresas. Então, agradeço sempre a Deus, conheci um lado e agora estou conhecendo outro lado, apesar de que esse outro lado, que é o do lado do contribuinte, que é o elo mais fraco, né? O fisco é o elo forte, né? O fisco é forte, não resta a menor dúvida, né? É muito forte. Tem até eu tomo a liberdade aqui de relatar um fato, que é cobrar imposto, né? Cobrar imposto, eu li no livro do Hans Kelsen, né, Teoria Pura do Direito, tinha lá um capítulo que ele tratava acerca de cobrança do imposto. E ele fez uma relação entre o cobrador de imposto e um ladrão. Ele disse, sabe qual é a diferença entre um fiscal e um ladrão? É a lei. Mas os dois vão no bolso do contribuinte. Do contribuinte. Do contribuinte. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande, muito grande. Eu fiz parte do elo forte, que é o da cobrança de imposto, porém, existem normas, continuam existindo normas que, em caso de desvio de conduta, né, excesso de exação, por exemplo, né, você sofreu uma punição, né? Então, você tem uma lei que te permite cobrar imposto, mas, ao mesmo tempo, você tem também a própria norma, estabelece lá a forma de te controlar, desse poder, né? Eu vou te dar esse poder de competência tributária para você cobrar imposto, mas também eu vou conceder também condição ao contribuinte de proteção, né? De proteção. Né? Então, o auditor fiscal, ele tem essa responsabilidade de saber que ele tem que cobrar o imposto, porém, tem que cobrar o imposto de forma legal. E justa, né? E justa. Legal e justa, né? Perfeitamente. Professor, o tempo aqui ele voa, né? A gente, quando presta atenção, ele tem ido embora. Eu queria muito agradecê-lo por compartilhar essa experiência com a gente. Eu acho muito rico. Eu acho de uma riqueza enorme olhar no brilho, lá nos olhos de uma pessoa e ver o brilho e a satisfação de ter percorrido um caminho como esse, estar assim plenamente satisfeito como o senhor está. E eu acho que é um exemplo, e foi por isso que eu fiz questão de conversar, de convidar o senhor para vir aqui, porque é um exemplo para aqueles estudantes, para aqueles profissionais que estão adentrando na carreira, na faculdade, nos bancos de faculdade, que estão ali com aquela ansiedade, aquela dúvida de decidir que profissão, que área que eu vou seguir, o que eu vou fazer, né? E é muito importante que a gente perceba naqueles que construíram sua vida, que fizeram, que são exemplos de carreira, que eles possam nos passar como foi a experiência que eles viveram, para que a gente possa olhar e aí, de repente, nós nos identificarmos com aquela carreira, com aquela profissão. Eu lhe sou muito grato por ter vindo aqui. Vou logo lhe esclarecer que vou renovar o convite para a gente falar aí, vamos conversar um pouquinho sobre a vida de consultor depois, ótimo, né? ótimo. Que agora é um outro lado, né? Mas merece ser o lado corporativo. É o lado corporativo. Então, vamos conversar, vamos marcar lá na frente uma conversinha sobre isso, para a gente passar essa experiência. Vamos, com certeza absoluta. E eu, já aproveitando, então, para aqueles que são concurseiros, né, como eu fui um dia, que externar aqui a minha satisfação de ter fazer parte do fisco, né, ser cobrador de imposto com a função
extremamente nobre, muito nobre, né? Não há qualquer situação a nível de município, estado e união, qualquer iniciativa social que os estados, os três, queiram implementar, tem que ter dinheiro. E a fonte desse dinheiro é justamente a nossa, que a gente fez parte dessa função nobre, que é arrecadar. Perfeitamente. Então, eu aconselho, quem quiser, faça concurso para os 3 níveis, o federal, o estadual e o municipal, se bem que eu não sei como é que vai ser agora a carreira dos auditores com as mudanças, né? O ICMS e o IBS, como é que vai ser os próximos concursos, né? Não sei como é que vai ser, mas é uma função muito nobre, muito nobre. Eu acredito que sim, e eu tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo e para aquelas pessoas que têm um desejo de seguir essa carreira, que foi muito esclarecedor e muito bom ouvir a sua experiência e a felicidade, principalmente a felicidade com que o senhor fala sobre a experiência. Eu quero lhe agradecer demais por ter vindo aqui, muito. O senhor tem sido um parceiro muito, muito constante aqui, muito bom, muito importante para a gente aqui no Ponto Legal, e eu espero que o senhor esteja aqui de volta logo em breve para a gente conversar sobre outros assuntos. Muito obrigado, doutor Gilson. Eu quero agradecer a você, Silvano, ao Ponto Legal, e também até aproveitar que já falamos dele, agradecer o professor Oswaldo Rebouças, que foi quem me abriu a porta aqui no podcast, né? Nós iniciamos aqui, já fizemos o podcast juntos, né? E depois vocês me convidaram já para... Esse aqui é o segundo, né? Exato. É já o segundo podcast individual. Né? Exato. Então, eu fico à disposição de vocês e quero dizer que é sempre uma satisfação renovada estar aqui no Ponto Legal. Obrigado, doutor Gilson. Um abraço bem grande para o professor Oswaldo Rebouças. Todo o nosso carinho, nossa atenção e nosso agradecimento. Você assistiu a mais um Ponto Legal e nós esperamos você aqui na próxima semana. Até lá.